Ora, bom dia. Vamos falar aqui de Gênesis. O livro de Gênesis traça a história desde a criação até à morte de José, aproximadamente 1805 a.C. Gênesis tem duas partes principais, ambas fundamentais para todo o restante da Bíblia: seu registro de criação e dos primórdios da história da humanidade. Assegura a existência e o poder e a bondade de Deus do seu registro de trato especial de Deus para com a nação de Israel. 12 a 50. Demonstra a sua intenção de estabelecer e desenvolver um relacionamento com a humanidade. O autor Moisés. Alguns acreditam que Gênesis foi obra de vários autores por muitos anos. Mesmo acreditando que Moisés escreveu o Êxodo e Deuteronômio, alguns deles duvidam que ele tenha escrito Gênesis, pois os seus eventos ocorreram muito tempo antes de Moisés nascer. No entanto, a evidência sugere que Moisés escreveu Gênesis. Durante seus anos no Egito, a família real egípcia, Moisés poderá ter se tornado um habilidoso escritor e historiador. O autor de Gênesis demonstra um conhecimento de termos e costumes egípcios. Êxodos 2, 1, 11, Atos 7, 22. A Bíblia se refere a Moisés como escritor. Êxodos 17, 14. 24, 4. Deuteronômio 31, 9. 24. Lucas 20, 28. João 1, 45. Deuteronômio 31, 24, 32, 57 mostra que ele era habilidoso como escritor e como historiador. A unidade do tema e estilo por todo o Pentateuco sugere um único autor. Os autores judeus primitivos viam Moisés como o autor do todo o Pentateuco lei. João 1, 45. Data e local. Embora o tempo exato em que Moisés escreveu Gênesis seja desconhecido, ele provavelmente estava próximo dos seus 40 anos, ainda na corte egípcia, e tinha acesso a documentos históricos. A cronologia de 1 de Reis 6.1 sugere que em 1446 a.C., quando Moisés tinha 80 anos, data aproximada deste, portanto ele provavelmente escreveu Gênesis em cerca de 1486 a.C. Propósito: revelar a origem, o propósito do universo, da vida da humanidade, mostrar a natureza de Deus que é pessoal, racional, estabelecer pactos, registrar a história inicial do povo hebreu, começar a revelar Jesus como o Messias. Características únicas. Gênesis introduz o tema mais importante da vida, o problema do pecado e do mal, começa a mostrar a solução do problema. Ele apresenta 3 das 4 instituições fundamentais dadas por Deus à história humana. A história humana. O casamento, o governo humano, veja a exposição em 9.1.17, a nação escolhida de Israel 12, a quarta instituição da Igreja é apresentada em Mateus 16, página por página. Gênesis provavelmente oferece personagens, histórias mais incríveis que qualquer outro livro da história humana. Pessoas de todas as regiões têm-se beneficiado dessas histórias. É o registro da Aliança Abrânica 12.1.13, a primeira das 3 mais importantes alianças condicionais do Antigo Testamento, e as outras 2 são a Aliança Davídica, 2 de Samuel 7, 9, 16, a Nova Aliança, Jeremias 31, 31. Comparação com outros livros da Bíblia. Gênesis registra a primeira rebelião da humanidade contra Deus, 3, 11, 6. Apocalipse registra a rebelião final, Apocalipse 27, 10. Gênesis registra a entrada do pecado, 3, 11, 6. Apocalipse registra a saída. Apocalipse 20, 10, 21, 4, 8. Gênesis registra a imposição da maldição, 3, 9, 19. Apocalipse registra a supressão da maldição, Apocalipse 22, 3. Gênesis registra o princípio da morte, 3, 19. Apocalipse registra o fim da morte, Apocalipse 21, 4. Gênesis registra a criação dos céus e da terra atuais, 1, 1. Apocalipse mostra a criação dos novos céus e da nova terra, Apocalipse 2, 1. Em Gênesis, Abraão é patriarca de Israel. Em Romanos, ele é o patriarca de todos que creem. Em Romanos 4.16. 1 de João 1. Tudo começa no princípio, porém os seus inícios são diferentes. Gênesis começa com a criação. 1 de João começa antes da criação com a palavra pré-existente. Gálatas, ambos mostram que a salvação é pela fé. 15.6. Gálatas 3.6. Ambos mostram o desejo de Deus de redimir toda a humanidade. 12.2. 3. Gálatas 3.8. Deus e os primórdios da humanidade. Criação 2, 1, 3. Jardim do Éden 2, 4, 25. A queda 13. Caim e Abel 4. Adão e Noé 5. Dilúvio 6, 9. Descendentes de Noé 10. Torre de Babel 11, 1, 9. De Sam a Abrão 10, 10, 32. Deus e os patriarcas 12, 50. Abrão 12, 25, 10. O chamado de Abrão. Abrão visita o Egito. Abrão e Ló se separam. Abrão resgata Ló. Melquisedeque, a aliança de Deus com Abrão. Agar e Ismael. Abrão se torna Abraão. Aliança da circuncisão. Deus promete um filho a Abrão. Sodoma e Gomorra. Ló e suas filhas. Abrão ensina engana Abelameque. Nascimento de Isaac. Agar e Ismael parte. O tratado de Abrão com Abimeleque. Abrão orientado a oferecer Isaac. Sara morre sepultada em Macpela. Isaac e Rebeca. Morte de Abrão. Isaac, morte de genealogia de Ismael. Jacó e Saúl. Promessa de Deus a Isaac. Isaac os filisteus. Jacó recebe a bênção de Saúl. Jacó.
A escada para o céu, Lia e Raquel, Jacó e os seus filhos, Jacó e Labão, Jacó luta com Deus, Jacó e Saúl reconciliados, Dinais e os Siquenitas. Jacó retorna a Betel, genealogia de Saúl, José, sonhos José vendido como escravo, Judá e Tamar, José e a esposa de Potifar, José na prisão, José primeiro-ministro do Egito, José Judá e perdoa seus irmãos, Jacó e a família se estabelece no Egito, últimos dias de Jacó, 48-49, Deus e a humanidade em seus primórdios, quem é quem? O primeiro versículo da Bíblia nos conta que o ser sobrenatural trouxe o universo à existência, quando no princípio quem Deus e criou os céus e a terra. Trata-se de declaração simples de um facto. Entre os versículos a seguir fornecem muitos detalhes sobre a atividade criativa de Deus. Estes se explicam em termos científicos. Os crentes aceitam pela fé. Hebreus 11.3. Cientistas têm oferecido várias teorias sobre como o universo veio à existência. Uma das mais conhecidas é a teoria do Big Bang. De milhões de anos sobre o atraso do universo repentinamente saiu de um estado de densidade quase infinita e que os resultados dessa explosão estão presentes hoje à medida que ele continua se expandindo, embora a teoria do Big Bang não comprove a narrativa bíblica da criação. Ela sugere que o universo teve um princípio específico espetacular, como declara em Gênesis e outras visões do mundo. O que se diz a quem interpreta a realidade sem um Deus infinito e pessoal. Ao ateu, ele diz que a criação foi obra de Deus, ao politeísta que há um único Deus, ao panteísta que Deus está apartado e independente da sua criação, evolucionista que o universo foi criado e não evoluiu, ao materialista que a matéria não é eterna, mas foi criada. Ao ateísmo há um Deus, ao politeísmo há somente um Deus, ao panteísmo ele criou todas as coisas, ao evolucionismo está separado da sua criação, a matéria foi criada, materialismo e existencialismo houve um propósito na criação. O existencialista diz que a criação tem um propósito. Ficamos por aqui.